também. Vamos ler o texto. Juízes capítulo 5, versículo 28. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demora os passos dos seus carros? As mais sábias das damas responderam até ela. Respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam os despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores, despojos de várias bandas para os pescoços. 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que amam sejam como o sol que sai na sua força. Pode se assentar. Esse período de Juízes é o período em que Israel passa pela sua maior rotatividade de lideranças. O primeiro a julgar o povo foi Moisés. E depois de um dia inteiro julgando o povo, estava exausto, observado pelo seu sogro, foi aconselhado a aumentar o número de pessoas que julgariam. Então foi instituído os chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10, para que fosse facilitado o julgamento do povo. As causas que o povo tinha para apresentar, os problemas, todos nós que convivemos em sociedade sabemos que um dia ou outro nós teremos algumas questões a serem resolvidas. E sempre quem vai ter que resolver essa situação, sendo ela na esfera terrena e terrestre, terá de ser alguém imparcial, ou alguém que tenha a justiça como retidão. E o povo de Israel aqui no livro de Juízes começa a viver um grande período. Você lendo aí na sua Bíblia, claro que vai parecer que aconteceu de maneira muito rápida. Nós temos 3 juízes primeiros antes de chegar no capítulo 4, que vai falar sobre Débora. Otoniel, Eude, Sangar. Eles julgaram o povo por um tempo, porém a frase que vai mais aparecer no livro de Juízes é: e o povo do Senhor mais uma vez voltou a fazer o que era mal aos seus olhos. E então o Senhor levantou um povo, e esse povo vinha, subjugava, e Israel então se lembrava de Deus. A forma que Israel vivia era uma forma cíclica de vida, ou seja, eles voltavam para a mesma situação. Eles caminhavam entre queda, opressão, arrependimento e recomeço. O juiz vinha, julgava o povo, mas quando o juiz morria, lá estava o povo de novo, procurando alguma coisa para adorar, procurando algum Deus de uma outra nação para adorar. Então começava tudo de novo. Deus levantava uma nação inimiga, e elas vinham, subjugavam o povo. E aí o povo se arrependia e voltava para Deus. Por algumas vezes, ou por algumas horas, alguns momentos da nossa vida, a gente pode pensar o porquê que Deus não elimina de uma vez todos os nossos problemas, podemos chamar de todos os nossos adversários, ou porquê que Deus não eliminou de uma vez todos os inimigos de Israel, para que eles tivessem uma vida plena e não passasse por esses castigos severos, seguidas vezes. Fato é que os nossos inimigos, ou as situações que apresentam-se diante de nós, como sendo situações nossas adversárias, são as ferramentas que Deus utiliza para nos aperfeiçoar. Os problemas que aparecem na minha, na sua vida, as dificuldades que aparecem, é uma arma, é uma ferramenta de Deus para que nós possamos nos tornar melhores. A provação, quando se abate a nossa casa, é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos tornarmos um pouco melhores do que nós somos. E eu louvo a Deus porque apesar das minhas seguidas quedas, apesar da minha seguida falta de continuidade, Ele ainda continua interessado em trabalhar em mim, em me aperfeiçoar, em te aperfeiçoar e em trabalhar em você. E o povo de Israel vem desses juízes
Porém, no capítulo 4, uma mulher interrompe essa sequência de juízes homens. Nós estamos num tempo, irmãos, você vê que as pessoas estão dizendo aí que a Bíblia tem que ser atualizada. Alguns dizem que a Bíblia é um livro sexista, que segrega as mulheres, que tira as mulheres da evidência. Mas no Antigo Testamento, o próprio Deus, por diversas vezes, traz mulheres para que tomem papéis de destaque, como o de Débora, que encerrou uma sequência de juízes homens desde Moisés. Débora tinha o maior cargo da nação. Ela era judiciário e executivo. E além de ser a juíza, ela ainda tinha o dom, ela ainda era profeta, ela ainda profetizava. Então a autoridade que o povo conhecia, as autoridades que o povo conhecia, tendo ela como sua maior autoridade uma mulher. Então por mais que as pessoas tentem dizer para nós que essa Bíblia, a Bíblia que você tem aí, precisa ser atualizada, na verdade o que está escrito aqui, já dizia um pregador, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa palavra não precisa de atualização. O problema é que a leitura sendo feita de um olhar viciado, vai encontrar problemas em vários lugares. Deus levanta Débora para julgar o povo. Deus levanta Débora para julgar as causas do povo. E o povo levava as causas até Débora, e ela julgava o povo num período não muito fácil. O rei que estava desta vez oprimindo o povo de Israel era Jabim, um rei de Canaã, e tinha um dos seus chefes do exército, de nome Císera. Císera era conhecido pela sua perversidade. O material bélico que Císera tinha eram 900 carros de ferro, que nos seus eixos tinham lanças. Então, além do soldado em cima do carro de ferro, ainda tinha as lanças nos eixos que feriam os inimigos. E durante 20 anos, Císera e Jabim oprimiram o povo de Israel. E nesse período, e neste tempo, Débora julgava o povo. O período que ela julgava o povo não era dos mais fáceis, porque ela julgava o povo estando debaixo de um jugo, estando debaixo de uma opressão. Mesmo com Jabim e Císera por diversas vezes oprimindo o povo, Débora continuava cumprindo a sua missão. Débora continuava cumprindo o seu chamado. Para mim e para você, como lição no dia de hoje, nesta noite, nesta mensagem, é que não importa a situação em que nós estivermos vivendo, não importa a situação de opressão que estiver sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso país, nós devemos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós devemos continuar cumprindo a nossa missão, independente da forma que o mundo esteja, da opressão que esteja acontecendo. Mas estão tentando aprovar leis contra nós, estão tentando fechar as portas da igreja. Nós devemos continuar fazendo a mesma coisa que Deus nos chamou para fazer. Pastores, pastoreiem. Quem canta, continua cantando. Quem é profeta, continua profetizando. A opressão do mundo não pode impedir que a gente continue cumprindo o nosso chamado. Débora julgava o povo num período difícil. Mas Débora julgava o povo não pela lei de Jabim, não pela lei de Císera. Por mais que ele oprimia o povo, Débora julgava o povo pela lei de Deus. Nós continuamos sendo julgados pela lei de Deus. Por mais que nós temos o cumprimento das leis terrenas, sim. Mas quem de fato nos guia, quem de fato nos direciona, é a lei de Deus. E Débora vai profetizar para um homem chamado Baraque. A profecia de Débora é uma profecia assertiva, direta, deixando evidente que já era a segunda vez que Deus falava com Baraque. Débora olha para Baraque e diz o seguinte: Deus não já te mandou a juntar o povo no monte? Por que você ainda não fez o que Deus mandou você fazer?
E aqui cabe, de fato, abrir um leque de pensamentos, mas toda vez que Deus usa um profeta para falar com alguém, ele fala de forma direta e assertiva. Deus não fica jogando enigmas para que você venha tentar descobrir o que ele está dizendo. Sabe aquelas profecias que parecem ser profundas, mas na verdade não são? Aquela que diz, olha, eu vou entrar lá, vou falar com aquele e vou fazer aquilo. Lá onde? Quem é aquele? E o que é aquilo? Profecias que mais te confundem do que te direcionam. Palavras que mais deixam você confuso do que te mostram o verdadeiro caminho. Quando você ouvir essas profecias que você para e fica pensando, o que será que Deus quis dizer para mim? Porque eu não entendi. De fato, a palavra e a profecia de Deus é para te direcionar, para te confortar, te consolar, mostrar para você o que Deus quer de você, mas não para te deixar confuso, sem saber o que Deus está falando. A profecia de Débora é assertiva. Deus já não falou com você? Por que você ainda não foi fazer o que Deus te ordenou? Se de um lado nós temos a profecia de Débora, que é assertiva e direta, do outro lado você tem o receptor dessa palavra, que aí ele pode ser confuso, medroso, ou como Baraque, talvez frouxo, porque ele recebe a palavra de Deus através de Débora, e a resposta dele é, eu vou só se você for comigo. A princípio pode parecer que Baraque está tentando honrar a Débora. Mas nos versículos posteriores você vai ver que isso desagradou a Deus. Então ele não estava tentando honrar a Débora. Baraque aqui ele pode estar tentando entender por que até Débora os juízes levantaram e foram para a guerra. E quando chegou em Débora, se tornou diferente. Porque Eude, Sangar, eles levantaram e foram para a guerra. Por que Débora não é também uma guerreira? Talvez Baraque não estava conseguindo compreender a forma com que Deus estava agindo na jurisdição, no período em que Débora estava julgando. Até hoje, todos os juízes guerrearam. Por que com ela vai ser diferente? Até hoje, todos os juízes foram na frente da batalha, pegaram uma espada, foram para guerrear. Por que agora, com Débora, está mudando a situação? Talvez Baraque não estava compreendendo isso. Baraque já morreu há muito tempo, mas o sentimento e a atitude de Baraque continua, às vezes, nas nossas igrejas. Pessoas que quando veem Deus levantando alguém, começam a dizer, eu não sei se Deus age geralmente dessa forma. O Deus que eu conheço age apenas dessa maneira. E começa a pensar, por que até agora foi desse jeito? E essa pessoa está fazendo diferente. O Deus que eu conheço não faz isso não. Se o Deus que você conhece não consegue fazer nada diferente do que você já viu, de fato, esse Deus que você conhece não é o Deus da Bíblia. Porque se o Deus que você conhece não faz nada de novo, nada de diferente, você tem um problema com esse Deus que você está servindo. Porque eu conheço um Deus que ninguém na terra consegue sondar os seus pensamentos. Os caminhos dele são muito mais excelentes do que o nosso. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos. Baraque olhou para Débora e disse, eu não sei se Deus age desse jeito não. Eu só vou se você for comigo. Olha, eu sei que você vai julgar o povo. Você profetiza o que os outros juízes não faziam. Mas você precisa ir comigo. Irmão, você contar com uma Débora é legítimo e essencial. Agora você se esconder atrás de uma Débora, aí não pode. Você ter alguém como uma referência espiritual é excelente. Agora, não fazer nada, a não ser que essa pessoa vá na sua frente, aí você não pode. Não, eu só vou se aquela irmã ali for comigo. Não, eu já orei, eu li a Bíblia, Deus já falou que é para eu fazer, mas se ela não for,
eu não vou. Você acaba agindo como Baraque. Eu só vou, Débora, se você for comigo. A atitude de Baraque despertou desencadeou uma outra consequência. Porque Débora olhou para ele e disse: por conta dessa sua atitude, a honra que seria sua vai ser passada a uma mulher. O discernimento de Débora e a forma que ela profetiza é lindo, né? Porque a primeira coisa a se pensar é: se Deus vai exaltar uma mulher, e Baraque me chamou para ir na guerra, nada mais coerente se pensar, digamos assim, que fosse a própria Débora. Mas ela olha para Baraque e diz: a honra será passada a uma mulher. Ela não deu nome, e ela também não falou que era ela. Ela não pensou de si mais do que era, e não colocou nome aonde Deus não havia colocado nome. Profecia e a palavra de sabedoria, a palavra de Deus, ela não pode ser entregue com deduções. Não, Deus disse isso, mas talvez, eu deduzi que, não. É para falar exatamente o que Deus te mandou falar. Se Deus não colocou nome, não vai ser eu, não pode ser você a colocar nomes. Não parece que Deus vai levantar fulano de tal, porque Ele disse que vai honrar alguém. Talvez seja, não é talvez, não é quem sabe, é apenas para falar aquilo que Deus nos manda falar. Olha, Baraque, a honra será dada a uma mulher. E a profecia foi assertiva até que deu o território onde ia acontecer a batalha. Baraque, você vai reunir o povo no monte, e você vai levar 10.000 homens. Ou seja, Deus deu o lugar e disse quem iria junto. Mesmo indo 10.000, Baraque disse 10.000 mais um, né? Porque Débora vai ter que ir comigo. Deus dá o território, diz quantos homens iriam, e Ele diz mais: e eu irei com você. Era mais que suficiente. Mas Baraque ainda continuava com medo, receioso. Tem 10.000, Deus vai com a gente, mas e Débora? Procrastinador de promessas, digamos assim. Deus te fala uma coisa, você diz: será mesmo? Aí Deus fala de novo, e você diz: mas sozinho? Mas esse território, mas essa batalha, será que não pode vir mais alguém? Deus já falou 2 vezes com você, e você ainda não se levantou. Quantas vezes mais Deus vai te chamar, te convocar para fazer aquilo que Ele te mandou fazer? A atitude de Baraque para mim e para você, lendo o texto, é reprovável. Mas Baraque não foi descartado da batalha. Coisas que eu e você às vezes fazemos. Alguém teve uma atitude errada, a gente ia dizer: se não serve mais. Porque se Deus já falou com ele 2 vezes, ele ainda não foi, é melhor chamar outro. Mas Deus ainda insistiu em Baraque. As pessoas que eu e você descartamos, Deus não descarta. As pessoas que eu e você pensamos não servir mais, para Deus ainda servem. Olhamos alguém e diz: não, esse aí errou, esse aí fez coisas erradas, não tem como contar com ele, mas Deus está dizendo: eu conto ainda com ele, eu conto ainda com essa pessoa. O erro, o desacerto, a forma equivocada de falar dele foi errada, mas eu ainda continuo contando com ele para essa batalha. Talvez você está aqui hoje, você está pensando: eu já errei demais. Eu não fiz o que Deus mandou para eu fazer. Deus falou para mim 4, 5 vezes e eu não fui. Eu acho que eu não sirvo mais. A palavra de Deus para você essa noite serve sim. Eu ainda conto com você. Eu ainda quero você nessa batalha junto com o meu povo. Baraque recebe de Deus o território. E em uma guerra, em uma batalha, saber e conhecer o território é essencial.
e ainda conhecê-lo antes do adversário. É sair à frente. Pelas páginas da Bíblia você vai encontrar que Deus usava profetas para revelar estratégias dos inimigos. O inimigo reunia, pensava uma coisa, Deus contava para o profeta, o povo saía na frente. O inimigo vinha, tentava, armava uma emboscada, Deus levantava um profeta, avisava o povo, e o povo saía na frente. Deus falou para Baraque algumas coisas: vou estar com você, você vai se reunir em tal lugar, com tantas pessoas, e a vitória vai ser dada. Conhecer o território é bem melhor do que conhecer antes do adversário. Existem lugares, irmão, que a gente entra, lugares que a gente vai, territórios que Deus nos leva, que algumas vezes a gente pode pensar: o que eu estou fazendo aqui? Por que este lugar? Mas por que Deus mandou a gente especificamente para cá? Será que não tinha lugares mais perto, mais fáceis, mais conhecidos? Por que Deus às vezes nos leva por territórios da qual a gente desconhece e às vezes pergunta: mas por que aqui, Deus? Por que essa batalha vai ter que ser enfrentada exatamente aqui? Se nós temos outros lugares para cumprir, para fazer. O Senhor deu um território, falou que ia, mas por que este lugar? A gente questiona. De fato, algumas pessoas estão em lugares que não queriam estar. Em determinados momentos da vida, nós estamos em lugares que a gente pensa: eu não queria estar aqui. Mas a vida se encaminhou de uma forma, ou Deus te guiou de um jeito que você se encontrou nesse lugar. E quando se trata de guerra, de batalha, o melhor lugar para você estar, irmão, é o lugar aonde Deus mandou você estar. Mas eu cheguei nesse território aqui, parece que as coisas não vão ficar boas. Se Deus te mandou ficar aí, é aí que você deve ir. O melhor lugar sem Deus se torna o pior lugar com Deus se torna o melhor lugar. Se você está obedecendo a voz de Deus nesse território que você está, e você está pensando: esse território é difícil, esse território parece que não vai sair nada de bom daqui. Se a palavra de Deus para você foi para que você estivesse neste lugar, aí é o melhor lugar, porque é aí que Deus vai trabalhar ao seu favor. Capítulo 5 de Débora, aí a guerra vai começar. Débora olha para Baraque e diz: é chegada a hora. Pega o exército e desce. Baraque vai para a guerra. E o ponto forte do adversário eram 900 carros de ferro. Ele se confiava nos seus carros de ferro. Saía pela manhã, olhava os carros e pensava: com esse material bélico aqui, não tem nação nenhuma que vai conseguir nos vencer. Esse povo de Israel aí não vai conseguir sair nunca debaixo do nosso jugo. E do outro lado, para quem era de Israel, quando viu o adversário descendo com 900 carros de ferro, pensava: de fato, dessa vez eu acho que não tem como a gente ser liberto. Porque olha o material que ele tem, olha a força que eles têm. Eles têm carros de ferro com lanças, a gente não tem possibilidade alguma de vencer. Não tem como a gente guerrear, porque ele é muito poderoso, ele é muito forte, e esse material que ele tem, a gente não tem. E Deus mandou que a batalha acontecesse num lugar específico, porque em algumas situações de guerra, como a da Ucrânia e a Rússia, lá na Segunda Guerra também, quando a Alemanha estava guerreando ali, eles enfrentaram um fenômeno da natureza, que as chuvas eram muito torrenciais e fortes, e os tanques de guerra, os caminhões, atolavam, e eles se tornavam vulneráveis. Na guerra da Rússia contra a Ucrânia aconteceu a mesma coisa. Os tanques atolaram e ficaram vulneráveis.
O que vieram descobrir há pouco tempo, já estava nas páginas da Bíblia há muito tempo atrás. Porque no Cântico de Débora, no capítulo 5, ela vai dizer assim: o Senhor fez gotejar o céu. O Senhor fez que as nuvens descessem água, que os montes se derretessem. E os carros de Jabim, os carros de Sísera, que eram carros de ferro, com a chuva e a lama, atolou e não serviu de nada. Aquilo que era o maior poder bélico deles, aquilo que eles se confiavam quando choveu e atolou, não serviu de nada. E a Bíblia vai dizer poeticamente no livro dos Salmos que uns confiam nos seus carros, outros confiam nos seus cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ele pode ter carro de ferro, ele pode ter armas mais poderosas, mas nós temos o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, Ele está conosco, aleluia. Glória. Aleluia, aleluia. Os carros atolaram. E Sísera, que há pouco tempo atrás era poderoso, pula do seu carro e foge. No caminho de Sísera ele encontra uma mulher, de nome Jael, que até então não havia sido citada, o seu nome não havia sido lembrado, e ela estava em casa. O que Jael nos ensina, irmãos, se já houve uma palavra liberada, dizendo que Deus iria honrar alguém, mesmo que ele não tenha falado o nome, a honra já era de Jael antes, mesmo sem ter nome. Jael continuou na sua casa. O que nos ensina que nós não precisamos ficar, sabe, nos apresentando para ser honrado. A gente não precisa ficar passando dizendo: ó, estou aqui, hein, lembra de mim. Quando entrares no teu gabinete, lembra do meu nome. Olha, eu estou pregando aí, estou cantando lá. Não, faça igual Jael, fique no mesmo lugar que você está. Porque se Deus tem um projeto para honrar a sua vida, vai ser exatamente aí onde você está. Sem ajuda de A, sem ajuda de B, sem se promover, Deus vai honrar Jael. Sísera olhou para Jael e viu essa mulher frágil, indefesa. Falou para ela: vou me esconder na sua tenda. Se alguém vier aí, você diz que não tem ninguém aqui. Jael também não se apressou em falar para ele que ela tinha algum plano. Nenhum. Ele entra, Jael dá um cobertor. Proporcionou um ambiente de segurança, de tranquilidade para ele. E estrategicamente, ele pediu água. Eu quero um pouco de água. Ela falou: água não, eu vou te dar um odre de leite. Ele pensou: eu fugi de uma guerra e estou num lugar, num hotel 5 estrelas, vou ser tratado. Deu para ele um copo de leite. Mas nos últimos tempos os estudos dizem que o leite age numa substância do cérebro que deixa o homem e o ser humano mais tranquilo. Ela não sabia dos estudos, mas você não precisa saber de teoria para saber que um copo de leite, um cobertor, para um homem que está fugindo cansado, vai fazê-lo dormir. Ele se sente tão seguro que dorme. E aí Jael pega uma estaca da sua tenda e um martelo. Ela não tinha espada, não tinha lança. O que ela encontrou foi uma estaca e um martelo. Para um guerreiro, poderia olhar e dizer: não é suficiente. Porque Sísera, ele é um guerreiro, ele é um capitão, ele sabe muitas coisas. Isso não é suficiente, mas quando ela olhou, ela disse: é exatamente disso aqui que eu precisava. Algumas vezes você pode procurar, irmão, pode procurar algumas armas sofisticadas. Talvez você olhe para o que você tem e diz: mas será que mas isso aqui não vai funcionar, isso aqui não dá. Você precisa aproveitar a oportunidade e ir com o que você tem ali no momento. Era uma estaca, era um martelo, foi exatamente o que ela usou para dar fim à vida do homem que era temido por todos, do homem que tinha 900 carros de ferro. Quem imaginaria que uma mulher sozinha iria vencer este homem perverso? Exatamente comigo, exatamente com você, irmão.
Às vezes o inimigo que está diante de nós, a gente olha e diz, é muito poderoso, é muito forte. Quem olha de longe diz o quê? Ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, essa igreja não vai conseguir, porque o inimigo é muito poderoso. O inimigo é muito forte, ele tem muitas coisas. É ela, ele, essa igreja pequena, desse jeito, não vai conseguir. Mas hoje a palavra de Deus para mim e para você é: não importa o tamanho do adversário, importa é no nome de quem que você está lutando. É lá na sua congregação, pastor. Alguém diz, essa congregação é pequena demais, não vai conseguir não. A palavra de Deus para você hoje é: vai conseguir sim, porque se está no meu nome, essa vitória já é garantida. A mãe de Císera olhando pela janela dizendo, cadê Císera? Já era para a gente estar ouvindo, no mínimo, o barulho dos carros de ferro. Ela começa a suspeitar, dizendo, acho que alguma coisa não deu certo. A mais sábia das suas servas disse, não, está demorando porque são muitos despojos. Está demorando porque eles vão trazer 2 moças para cada soldado. Tem gente, irmão, fazendo planos com as suas coisas. Tem gente fazendo plano para os seus filhos, dizendo, não, a gente vai pegar os filhos dele, os filhos dela, a gente vai fazer isso, aquilo, não. Dessa vez ninguém vai fazer nada com ninguém, porque Deus já levantou ao nosso favor e hoje nos convoca para entrar nessa guerra, debaixo de uma palavra, a palavra que Ele está conosco e Ele nos dará a vitória. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus essa noite. Aleluia, aleluia. Baraque pode ter carro de ferro, pode ter muitas coisas, mas nós vamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Se tem alguém aí essa noite que ainda não faz parte desse povo, ainda não é cristão, e você quer aceitar Jesus essa noite, nós queremos orar por você. Faz o sinal com a sua mão. Se você já foi, mas não está mais, a batalha foi mais difícil do que você esperava, e você desistiu e parou, tem um convite para você hoje. Deus ainda conta com você para essa guerra. Deus ainda conta com você para essa batalha. Se você hoje, irmão, é Baraque, ou é Débora, ou é Jael, tem lugar para todos nós nesse campo de batalha. E a palavra de Deus está sobre todos nós. Eu quero convidar você para orar. Feche os seus olhos. Talvez você saiu de casa e a afronta foi muito grande. Você veio para o culto pensando, quando eu voltar não vai ter como ser vitorioso. Talvez você saiu da sua casa dizendo, quando eu voltar eu não sei o que eu vou encontrar, ou eu nem sei se eu vou conseguir voltar. Mas você veio essa noite, a palavra de Deus foi: não se intimide com o adversário, eu darei vitória para vocês. Ore ao Senhor, levante a sua voz em oração essa noite ao Senhor, fale com Ele. Aleluia, aleluia. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, é soberano e forte até o infinito. Aleluia. Ganha a luta sem lutar, vence
glória a Deus. Esse é o Deus dos deuses. Que bênção. Quantos estão alimentados pela palavra de Deus? Que bênção. Deus abençoe Abimael. É um moço muito inteligente. Oramos para que Deus abençoe seu ministério. E os irmãos adquirem o livro dele para abençoar o nosso querido irmão. Se irmãos querem orar pela vida do Abimael, diga amém. Deus abençoe esse jovem pregador. Que Deus continue abençoando e Deus levantar mais jovens pregadores aqui. E nossa igreja com certeza terá o apoio de todos nós. Deus abençoe toda a igreja. Na próxima quarta-feira o inverno pentecostal continua. Com certeza Deus vai continuar falando conosco, que vai ser uma grande bênção. Nós vamos orar para agradecer a Deus. Lembrando que no sábado nós temos a carreata. Teremos uma em dezembro, comemorando os 80 anos. Sábado agora tem uma evangelização na Praça Castelo Branco. A saída vai ser da onde, do Hélida? A saída Ricói do Hélida. A saída do Ricói do Hélida. Eu não sei o que é isso, mas é isso aí. É mercado? É mercado. Ricói do Hélida. Lá é a saída. Sábado às 1h, né? 1h. 1h é uma evangelização para todo o setor. E vai finalizar na praça. Quem não puder ir nisso, pode ir lá no culto da praça, participar desse grande culto que vai ser uma grande bênção. Eu viajo hoje para Araçatuba para pregar na festa das irmãs amanhã lá, mas volto amanhã mesmo, se Deus quiser. Irmãos, ore por nós. Na sexta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, e vamos todos juntos para o nosso Belém. E no sábado à tarde eu prego no Belém também na festa das irmãs. As irmãs, os irmãos, ore por nós. Por isso não vou poder estar na carreata, por estar no Belém, compromisso com a nossa igreja. Mas os nossos irmãos irão e vai ser uma grande festa espiritual em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra que ouvimos e fomos aquecidos pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer desta igreja cada vez mais uma igreja avivada, poderosa, espiritual, com armas espirituais, Senhor, para vencer o mundo. Que esta palavra que veio aos nossos corações possa, Senhor, ficar enraigada dentro de nós e produzir frutos para o teu reino. Despede o teu povo agora na sua paz, guardando a cada um de nós, livrando o Senhor de todo mal, fazendo com que os seus filhos tenham um trajeto de volta para os seus lares, guardado por ti. Abençoando o Senhor Jesus, todos os projetos da igreja, abençoando todos aqueles que estão nos assistindo também, ouvindo a sua palavra. Toda a programação da igreja desse final de semana, que seja uma bênção para a glória do nome de Jesus. Peço agora que o Senhor despede o teu povo em paz, nos guardando e nos livrando em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão do Espírito Santo, e seja com toda a amada igreja. Quem crê recebe, diga amém. Dê um abraço nesse irmão e fale inverno pentecostal, irmão.